Então, boa noite a todos os nossos amigos aqui presentes, aos que nos assistem pela internet e aos nossos abnegados irmãos desencarnados que já de há muito vem preparando, né, a sala, o ambiente, para que possamos aqui receber o que viemos buscar. Temos aí fora os nossos horários afixados, dias. É bom frisar que quem desejar passar no plantão é sempre meia hora antes do horário de início da palestra. Tá? Às sextas-feiras, nós temos um trabalho muito bonito que não é, assim, eminentemente espiritual. É um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. São psicólogos e uma troca de informação. É muito gratificante, é um trabalho muito bonito. Então, quem souber e quiser quiser e puder participar, está convidado. Da mesma forma, estão convidados os que quiserem colaborar com a nossa cesta básica, não só com materiais de alimentos não perecíveis, mas com a presença física aqui também no dia da entrega, sempre é bem-vindo. Para isso não precisa ser médium, não precisa, todos nós somos, mas não precisa ter um grande dom, não precisa vir ser frequentador dos cursos de doutrina, precisa ser só frequentador da casa. Boa vontade, exatamente. E tanto neste trabalho da cesta básica, que é em todo segundo sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, como no trabalho da entrega de lanches para o pessoal que acaba sendo um morador de rua, perto das imediações do metrô Carandiru. A gente sai todo sábado, se encontra aqui às 5 da tarde para a confecção dos lanches e sai para distribuir às 6. Então, quem também tiver a boa vontade para os dois trabalhos, quem quiser já está convidado, ok? E nós temos as datas espíritas aqui para a gente falar, né? Para que a gente consiga incrementar as cestas básicas, os enxovaizinhos para gestantes, os lanches, nós contamos sempre com doações, né, voluntárias, e não ficamos insistentemente pedindo. Então, nós fazemos eventos. Agora vamos ter um bingo no dia 27 de maio, é um domingo, a partir das 14 horas. Será um evento unindo a Casa do Caminho com o Grupo Cotique, que atende a crianças em todos os estados de necessidade. As abandonadas, as deficientes, as doentes, são 3 unidades que resolveram, né, nos apoiar e nós a eles mutuamente. Então, este bingo será na Chácara IP Amarelo, no Tremembé, mas é na Cesefredo 6.123. Também está fixado, né, lá fora o convite. Este convite é R$ 25,00, com direito a lanche, refrigerante, água e com uma cartela de bingo. As crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 10 pagam R$ 10,00. E a gente talvez consiga se reunir aqui na porta, né? Para que vamos todos juntos, mas o mais próximo é dia 27 de maio. Então dá tempo de todo mundo se organizar, convidar os vizinhos, os parentes, os amigos, os namorados, as namoradas, cônjuges, porque eu digo sempre, eu faço questão de frisar que é uma reunião bastante saudável, onde todo mundo num ambiente familiar se encontra e pode se divertir e conhecer os colegas, né? Pessoas assim como eu, extrovertidas, não tem muito mais do que, mas aqueles mais sériozinhos é um momento onde conseguem se aproximar, conversar, né? É muito gostoso, ok? Contamos com a presença, com a colaboração de todo mundo. Então, agora passados os recadinhos, vamos nos acomodando,
Vamos cerrando os nossos olhos para que possamos nos interiorizar e chegar mais pertinho do nosso Mestre Jesus, e em pensamento, humildemente, vamos nos dirigindo a Ele. Amado Mestre, Senhor Jesus, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui reunidos em teu nome. Agradecidos que estamos por termos vencido trânsito, tempo, compromissos, te pedimos, Senhor Jesus, jogue um intenso jato de tua luz sobre nós e sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Permita que todos nós que aqui estamos consigamos assimilar todas as bênçãos aqui derramadas por nós e que possamos também assimilar todos os conhecimentos e as indicações aqui ministradas na palestra de hoje e que possamos colocar em prática agora e sempre. Dai-nos então desta forma a permissão para dar por iniciada mais essa tarefa da noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o nosso irmão João Alberto, que sempre faz palestras muito interessantes para nós. Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs, amigos da internet, do Facebook. Tem que falar, porque depois eles vão me cobrar. É sempre um prazer a gente estar aqui novamente na Casa do Caminho, onde tudo começou, né? Casa do Caminho, onde tudo começou. E nós estamos aqui recomeçando, porque a cada dia a gente recomeça, né? E aprendendo um pouco mais do Evangelho do Cristo. Antes de falar sobre o nosso tema, eu vou vender o meu peixe, né? Acabou de sair esse livro aqui, que se chama Renúncia de uma Paixão, pelo espírito do Frei Antônio Maria, uma edição da Edilex, e é um livro que se passa na época da Inquisição na Espanha. É um jovem que se dedica ao monastério, renunciando um grande amor, e só que lá no monastério acontecem muitas coisas, e ele tem uma mediunidade, e ele acaba caindo em erros. Então é um romance fascinante que não termina como os demais romances. Ele tem uma surpresa no final. Então quem quiser, por favor, só encomendar com a Sandra, ou então acessar o site da Mundo Maior. E o livro do Vanucci, que saiu mês passado, que é Um Amor Diferente, é do Augusto César Vanucci, e onde fala de uma relação de um casal homossexual, de um não, de vários, mas o casal principal é o Flávio e o Guilherme. E o Vanucci é muito feliz porque ele explica no livro a importância da família, a importância da união, do diálogo, do amor. E ele mostra os dois lados. O casal que é amparado pelo plano espiritual, porque o amor é verdadeiro, é sincero, e aquele que desvia do sexo, tornando digamos assim, um profissional, né? E que também é envolvido pelo plano inferior. Então ele mostra o lado do bem e o lado do mal, a programação dos dois, né? E a necessidade de nós nos aceitarmos, e aceitar principalmente o nosso semelhante com as suas escolhas, com as suas diferenças. Então, é um livro para quem passa pelo preconceito e para quem é preconceituoso começar a questionar. Será que era isso que Jesus queria que nós fizéssemos? Jogássemos? Está aí, um amor diferente e renúncia de uma paixão. E hoje nós vamos falar do livro do Hamed, que na realidade são dois livros, Renovando Atitudes, e o outro o outro é um artigo de uma revista espírita que ela ficou de me passar e não passou. Entendeu? É o meu e-mail que está com problema. Mas eu não recebi. Então nós vamos falar sobre
tempos da ignorância, que a palestra de hoje seria exatamente renovação. Então o tema está mais ou menos dentro, né? Diz o seguinte: muito será pedido àquele que muito foi dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Somos nós também cegos? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. O que Jesus queria dizer isso, né? Se eu fosse cego, eu não teria pecado. São Lucas afirma que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Isso quer dizer o quê? Que as nossas faltas, elas são medidas de acordo com aquilo que nós conhecemos. Se nós já temos o conhecimento, o peso vai ser um. Se nós desconhecemos, o peso vai ser outro. Até na justiça né? Hoje. Foi uma morte acidental, ou não foi premeditado, ou foi premeditado, tem isso. Se na justiça dos homens tem isso, quanto mais na justiça de Deus. Então ele também vai levar em consideração se nós tínhamos ou não conhecimento daquilo que nós fizemos. E uma coisa muito importante, que é com relação ao nosso conhecimento, que é analisarmos como nós sentimos a vida, como nós vemos a vida. Jesus nos ensinou que nós deveríamos perdoar. Só que perdoar até um tempo atrás era sinal de fraqueza. Não, se você perdoar porque você é um fraco. Até pouco tempo atrás. Só que Jesus vem dizer justamente o contrário, que você perdoando, você está começando a se melhorar. Ele veio ensinar a lei do amor e do perdão. Ele veio derrubar alguns conceitos da religião antiga, dos ensinamentos de Moisés, que muitos, inclusive, não aceitaram justamente por causa disso. Que é do amor ao próximo, que é do perdão. Né? Então, naquele tempo, nós éramos ignorantes, sim. E nós não perdoávamos, porque era sinal de fraqueza. Né? Só que hoje, nós já estamos entendendo, através dos ensinamentos da doutrina, a necessidade do perdão. Muitos males que nós temos físico, nós sabemos que é de origem emocional. E lá no fundinho, é o perdão que a gente não soube dar. É aquela mágoa. Ou é aquele orgulho que me impede de chegar até a Sandra e falar: minha irmã, me perdoa pelo ato que eu fiz. Então veja bem, à medida que eu estou tendo conhecimento do Evangelho de Jesus, onde ele fala da necessidade do perdão, eu tenho que começar a minha melhora. Eu tenho que me aceitar com as minhas fraquezas, com as minhas virtudes e procurar trabalhar essas fraquezas. Eu não sei pedir perdão? Tudo bem. Primeiro eu tenho que me perdoar aceitando aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. E começar a trabalhar isso daí. Me amando. Aí sim eu vou chegar uma hora em que eu vou chegar para a Sandra e vou falar: Sandra, me perdoa pelo que eu fiz. Muitas vezes levamos uma vida inteira para pedir perdão. Por isso que o Espiritismo e muitas religiões são contra a eutanásia. Porque às vezes é no momento, lá nos últimos instantes de vida, a pessoa volta ao corpo a ponto de ainda pedir perdão, ou de ser perdoado, ou de perdoar alguém. Então veja como é importante o perdão. Nossa, mas só 15 minutos para falar é muito pouco, gente. Ah, é meia hora. Ah, então tá bom. Então dá para nós... Não vamos falar sobre o Palmeiras que perdeu ontem, mas tudo bem. Então veja bem, como nós encaramos os problemas da sociedade?
Jesus falou assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Meu Deus do céu, eu cego? Eu não ia enxergar nada, né? É isso mesmo. Eu veria com os olhos do coração. Porque quando a gente tem uma visão perfeita, você enxerga o que não deve. Consequentemente, você julga sem saber o porquê, sem saber a razão, sem saber a causa. Aí está o nosso pecado. Nós vemos nas pessoas não as qualidades, mas sim, primeiramente, os defeitos. Por isso que ele falou, se você fosse cego, você não teria pecado. Então nós escutamos mal, e nós também vemos mal. Escutamos porque a gente escuta uma coisa e aumenta um ponto, né? Você viu, fulana falou isso, ela não falou nada daquilo. Eu entendi uma coisa e falei outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com o julgamento que a gente faz. E nós não somos ninguém para julgar, hein? Nós não somos juízes, nós não temos esse poder de julgar. Só quem julga é Deus, nosso Criador. Ele sim. Ele sabe de todas as imperfeições que o João tem, que tenta esconder, mas ele sabe, ele tem o direito de julgar. Não o João julgar o semelhante por uma coisa que ele está fazendo. Às vezes o João faz pior. Piaget, um psicólogo e pedagogo, dizia que o desenvolvimento de uma criança é que propicia o seu aprendizado. Ele dizia que as crianças são diferentes entre si. Cada uma tem o seu jeito de crescer, o seu jeito de encarar a vida, né? Todos nós, pais, irmãos, temos a obrigação de direcionar essas crianças para o bom caminho. Porém, nós não podemos impor a essas crianças uma educação igual. Se eu tenho 2 filhos, são 2 personalidades diferentes. Se eu trabalho numa creche, numa sala de aula, são 30 alunos diferentes, 30 espíritos que vieram para aprender, cada um com a sua particularidade. Então eu não posso dar jogar uma matéria para eles e esperar que todos eles entendam da mesma maneira. Porque cada um está num degrau evolutivo, cada um capta de uma maneira. Eu tenho que entender isso daí. Então Piaget, ele pensou isso daí, ele colocou em prática, e isso vem o quê? Reforçar a doutrina dos espíritos. Por quê? Ele mostra que cada um de nós somos espíritos diferentes, mas estamos numa escala, numa viagem evolutiva. Só que eu tenho que aceitar o meu irmão num degrau mais baixo e aqueles que estão acima de mim num degrau mais acima. Que todos nós estamos caminhando. E não é porque eu sei alguma coisa que eu não tenho muito que aprender. Não é porque eu sei tudo que não exista algo que eu tenha que aprender. E não é porque eu não sei nada que não tenha algo que eu possa ensinar. Então, em todos os níveis de evolução, a gente tem muito que aprender e tem muito que ensinar. Comparando 2 crianças, uma que nasce numa família bastante humilde, onde a violência impera, onde o desrespeito, a falta do diálogo impera, onde é mostrado um Deus injusto, vingativo, onde é mostrado para a criança que ela tem que lutar para sobreviver e, se possível, não medir consequências para obter aquilo que ela quer. Comparando com uma criança que está num lar onde a família é estruturada, onde a família prega o cristianismo, onde tem o Cristo como modelo, onde a criança tem acesso à informação através da internet, uma boa escola. Eles têm caminhos diferentes? Tem. O meio exerceu uma interferência na educação? Claro que sim. Só que mesmo assim, essas 2 crianças em lares totalmente diferentes não perdem a proteção divina. Deus é tão bom que coloca lá alguns emissários para tentar trazer aquela criança que está desviando do caminho
para o caminho reto? Ou uma assistente social, ou uma irmã de caridade, ou na paróquia tem uma pessoa que ajuda, ou o centro tem uma atividade que vai levar aquelas crianças da favela algum conhecimento sobre Jesus? Da mesma maneira que aquele que está no lar, onde é tudo, né, amparado, também está amparado pela espiritualidade. Porque ele, ao contato com a sociedade, ele também pode cair. Então veja bem, nós estamos nesse caminho da evolução, da renovação, mas nós somos testados a cada instante, né? Tem aquele anjinho do bom que quer nos levar para o bom caminho, em compensação tem aquele outro que fica assoprando a fogueira, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Não é? Então tem aquele que quer desviar a gente do bom caminho. Então em qualquer condição que a gente esteja, a gente está amparado. E nós não devemos nunca esquecer de que todas essas existências que nós tivemos, nós vamos guardando na nossa bagagem espiritual. As experiências como médico, como bancário, como funcionário público, como soldado romano, não é? Como homem, como mulher. Isso é importante para que o espírito chegue ao máximo. Qual é o sonho nosso? É chegar a ser evoluído. A um ser evoluído, a um ser iluminado. Não importa que demore milênios. Se nós olharmos para trás, a gente vê que nos tempos das barbáries nós estávamos lá, perseguindo os cristãos, ou então nas cruzadas, lutando em nome do Cristo, queimando os companheiros na época da Inquisição, não é? E hoje, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita que nos esclarece. Não julgueis. Ame ao próximo. Perdoe. Se renove. E essa renovação, ela é a cada dia. Ontem foi o dia da Páscoa, que é o dia que muitos comemoram como o renascimento do Cristo. Outros como renovação. Vamos pegar esse dia para nós e colocar como o ressurgimento do Cristo em nós. Sim, por que em nós? Porque Ele está do nosso lado 24 horas por dia e nós esquecemos disso. Certo? E Ele só entra no seu coração se você deixar. Ele pode bater, João, abre, eu quero entrar. João não está nem aí. Abre, eu quero entrar, o João não está nem aí. A hora que o João levar um escorregão, começar a doer, aí o João lembra. Aí o João abre a porta e ele entra. Aí aquela sementinha que ele plantou há 2000 anos atrás, enquanto o João estava perseguindo os cristãos, né, começa a germinar. E é isso que ele espera de nós, essa renovação. Renovação de atitude, renovação de pensamento, de comportamento. Renovação em tudo. A partir do momento que você começa a se modificar, as outras pessoas vão modificando também com relação a você, porque eles começam a prestar atenção que determinadas coisas que você fazia, hoje você não faz mais. Uma brincadeira jocosa que você fazia, hoje você já não faz mais. Então é importante essa renovação de atitudes. Deus, Ele é tão bom que Ele nos criou simples e ignorante e nos deu a oportunidade de chegarmos à evolução, né? E nesse caminho da evolução a gente vai trilhando com alguns companheiros. Uns companheiros realmente de jornada. Outros a gente acaba se tornando inimigos. Mas Deus é tão bom que numa outra encarnação, o inimigo vem como filho. O inimigo vem como um parente mais próximo. Ou então um colega de trabalho, ou então um chefe. É para que a gente resgate aquilo que houve no passado. Todo
Todos nós, meus irmãos, todos, não importa a religião que tu pregues, não importa. Nós temos a família que merecemos, nós temos o vizinho que merecemos, nós estamos no emprego que merecemos, os colegas de trabalho que merecemos. Tudo para nós é um teste. Nós somos testados 24 horas por dia. Até onde vai a nossa fé, a nossa resignação, a nossa tolerância. E isso é de suma importância. Porque se nós não começarmos com essas pequeninas coisas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muitas vezes, um exemplo, nós temos, dependendo da época, nós temos um ponto de vista. No passado, nós aceitávamos o duelo. Não é? Aceitávamos porque era uma coisa de... Não, tem que haver o duelo para que haja justiça. Nós íamos às praças públicas ver o duelo. Ou então nós íamos ver a guilhotina ou a fogueira ser queimada. Hoje, o duelo já não é aceito mais. Não temos mais a guilhotina. Não temos mais a fogueira. Mas existem outras coisas que nós devemos começar a mudar e a também não aceitar mais. Que são os preconceitos que a gente ainda tem. E esses preconceitos, diz a psicologia, que muitas vezes eu condeno no meu semelhante aquilo que está dentro de mim. E eu não tenho a hombridade de aceitar e assumir. Então é mais fácil para mim, mais cômodo, pôr uma máscara e indicar: fulano é isso, fulano faz aquilo. É mais fácil. E a sociedade aceita. Porque a sociedade também ela é mascarada. Porque ela faz as leis conforme do consenso dela. Só que a sociedade também evolui. Se no passado nós aceitávamos o duelo, hoje não, ela também vai evoluir. A cada dia, estão surgindo novas leis e, quer queira ou quer não, forçado ou não, a população é obrigada a aceitar aquela lei. Senão, é punido. E a lei de Deus? E o amar ao próximo? E o perdão das ofensas? Se tivesse somente essas duas leis, não precisaria Constituição, não precisaria Senado estar fazendo lei para isso, para aquilo. Não é? Se a gente ficasse só com os ensinamentos do Cristo, bastaria. Mas um dia, a gente vai chegar lá. Não importa. Pode passar centenas de anos, o planeta Terra, a gente vai voltar aqui e vai estar tudo uma maravilha. Vai ser um passado como hoje nós vemos o tempo da pré-história. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram com os índios? O que fizeram com os escravos? São manchas negras da história nossa que pertencem ao passado. Então, o que nós não aceitamos hoje também será pertencido ao passado daqui a alguns anos. O importante é a gente começar hoje e começar conosco. Né? Já pensaram vocês se nós estivéssemos na época da Inquisição e hoje a ciência tão avançada, descobrindo planetas aí, descobrindo galáxias, estrelas e tudo mais, o quanto de gente não estaria sendo queimada? Na época da Inquisição, o que fala o nosso aqui, Renúncia de uma Paixão, muitos foram queimados, porque tinham a mediunidade e falavam com os amigos espirituais. Eram mensageiros do Pai. E a igreja não aceitava. Né? Ainda hoje, depois de muitos anos, a igreja
está abrindo as portas para alguns erros que ela cometeu, né? E assumindo que errou. Mas tem muita coisa ainda que a humanidade precisa assumir que errou. Não estou falando só da igreja, né? Estou falando da humanidade em geral. Pelos conceitos de uma época, pelas barbáries de uma época, que o homem se julgava com a razão. Mas graças a Deus, o tempo vai passando e o homem vai aprendendo. Aos poucos, os ensinamentos de Jesus vai fazendo com que a humanidade vá mudando as suas leis de acordo com o que ele quer. Igualdade, fraternidade entre todos os povos. Isso vai acontecer. Só que uma coisa é importante, a ignorância ela não nos livra do ato que nós fizemos. Tá? Se eu, na época das cruzadas, eu matei milhares, eu vou ser responsável por aquelas mortes, sim. Só que amenizado, porque eu não sabia. Agora, se hoje eu cometer um assassinato, eu sabendo que eu não posso tirar a vida de ninguém, eu tendo o Evangelho do Cristo como meu livro de conduta, eu vou ser, sim, a pena vai ser muito mais forte, muito mais pesada do que aquelas que eu cometi no passado, no tempo em que eu era ignorante. Porque hoje eu já sei. Um professor, ele não cobra do aluno que está na primeira série algo que ele só vai aprender na segunda. Ele não cobra. Assim também é o Pai. Ele não vai cobrar de nós, sendo que a gente desconhecia. E tudo na natureza evolui. Tudo. Todos os reinos vão evoluindo. E Deus é bom. Ele coloca o amparo, ele coloca a proteção ali para... João, não erre mais nisso. Sandra, vamos ver se na outra encarnação a gente faz uma coisa melhor? Não é? Não vamos queimar mais ninguém, né? Ela me queimou da outra vez, gente. Ela falou que eu ajudei. Gente, eu não sabia nem acender o fósforo. Então, nós temos a oportunidade, sim, de nos evoluirmos. E a gente precisa disso. Precisa colocar em prática o Evangelho de Cristo. Como nós falamos aqui. Bastaria só o amar ao próximo, amar a Deus, perdoar, fazer a caridade. Aí eu vou começar a renovar, sim. Eu me renovando, a minha amiga aqui que não gosta muito de mim, ela vai falar, poxa, mas por quê? Por que eu não gosto do João? Não é? O João não faz nada para mim. Vai começar a mudar nela o ponto de vista que ela tem em relação a mim. Ela vai começar a mudar também. E aí vai passando de um para o outro. E de repente, num ambiente onde era pesado, um ambiente ruim, pela minha renovação, pela minha atitude diferenciada, o ambiente tornará-se bom. Então, tudo depende de você. Nós sabemos que a doença, ela existe porque há necessidade. O sofrimento, ele existe porque há necessidade. Só que Jesus falou, ele foi bem claro, se você tivesse a sua fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tudo isso seria resolvido, né? Todos os seus problemas. A montanha se moveria daqui para cá. Só que a sua fé é tão pequena que você não é capaz de fazer nada. Porque você não acredita. À medida que a minha fé, eu começo a trabalhar, eu começo a acreditar nessa proteção divina. Eu tenho um Pai lá em cima que me ama, que não é vingativo e que me deixa tentar outra vez, em várias encarnações, mesmo errando, Ele me dá outras encarnações, a minha fé vai começando a germinar, a florescer e a dar bons frutos. Aí sim, eu vou passar pelo sofrimento sem dor. Porque a dor
vai ser tão pequena, porque eu vou aprender a olhar do lado e ver que tem um irmão que está sofrendo mais que eu e não está reclamando. E eu só fico a reclamar. Muitas vezes eu fico no meu serviço e ninguém quer chegar perto de mim, porque eu só reclamo. Então a gente tem que aprender a ter resignação, a ver que existe sofrimento pior do que o nosso, e de pessoas que dão exemplo de vida, exemplo de luta, né? Porque se você se entregar, o melhor medicamento que haja na Terra não vai te curar. Porque o mal está no espírito, você não quer se curar. Você não quer que aquela doença tenha, você quer ser o coitadinho. Ou então você quer que termine logo o seu sofrimento com a morte. Lê do engano. Você está sendo um suicida. Então se você tem uma unha encravada, ou se você está com uma leucemia, ou seja, qual for o problema, acredite na medicina terrena. E acredite que tem um médico maior que te auxilia. Para isso basta que o seu coração se abra. Mas se abra com fé. Deixa aquela fé irradiar. Entendeu? Irradia aquela fé. Irradie o amor que tem dentro de você. Que você vai ter todas as suas células renovadas. Seu perispírito vai ser todo renovado, limpado. Aquele remédio vai surtir efeito. Aquele passe que você vai buscar no centro espírita vai sentir efeito. Vai fazer efeito. A água que você toma, ouvindo uma prece no rádio, ela vai fazer efeito. Tudo depende de você. Aceitar ou não a renovação. Jesus é o médico. O remédio é o amor e é o perdão. Portanto, cabe a cada um começar a se renovar ou não. Agora não perguntem coisas difíceis. Justamente agora é para a gente perguntar. Não, mas podem ser feitas colocações, complementos, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Eu queria esclarecer uma dúvida. No começo você falou que o espírito é contra a eutanásia. E no caso de um paciente que, tirando, a medicação, ele vai a óbito e não tem como melhorar, isso seria também eutanásia? Tirando a medicação? Ele precisaria de sangue para formar plaqueta, ele tinha câncer. Sim. E os médicos falaram que ele não ia voltar mais, estava em coma. Tirando, ele ia a óbito. Se continuasse dando sangue, tá, ele ficaria não sei quanto tempo. Minha irmã, para tudo tem uma resposta. Para tudo tem a proteção divina. Muitas vezes a gente não pode julgar. Se a medicina chegou para você e falou, não adianta, é o último caso, e você estava com o coração, digamos assim, envolto em amor, e se conscientizou com aquilo, não se sinta culpada. Entendeu? O que você pode fazer, mesmo ele indo a óbito, é orar por aquela pessoa. Você entendeu? Porque o sofrimento pelo qual ele estava passando era interessante para ele e para vocês. Eu estou falando vocês, não sei nem se é você, mas no caso, tá certo? A família. O sofrimento não é por acaso. É uma purificação para o espírito que está passando por aquele problema e para a família também. Você entendeu? Sim, eu entendi. Então, mas... Tá, então... Não, veja bem, foi o que eu falei para você. Deus, ele é tão perfeito que ele não vai te punir por aquilo. Tá? Ele simplesmente, o Espiritismo é contra a eutanásia quando a gente vê que existe ainda uma razão para que, né, ele seja mantido vivo. E a família vai, não quer, mas para se livrar do problema.
Agora, se você fez tudo que estava ao seu alcance, e os médicos chegaram para você e falaram, tem que ser feito isso porque não existe mais nada, e o seu coração estava em paz consigo mesmo, a prece é o único remédio que vai fazer com que, se existia alguma dúvida, ou se existia algum rancor ou alguma culpa por ter chegado a esse ponto, se acabe. Respondi? Mais alguém? Oi, boa noite. Boa noite. Eu cheguei agora, mas peguei um pouquinho do que você falou, e aí eu gostaria de, só, sei lá, dar um parecer assim, que você pudesse me passar mais ou menos uma dúvida que eu tenho, 2 tópicos que eu tenho. O primeiro seria assim, que a Igreja Católica, que você falou, ela fez inquisição, matou muitas pessoas por conta dessa ideia de que tivesse um contato, tá, com vozes e eram espíritos e tudo mais e tal. Só que, se você olhar dentro da Bíblia, pelo menos pelo que eu lembro da Bíblia, todos os começos da Bíblia ouviram espíritos também, que seria Salomão, Noé, todos eles. E ouviram, tá um espírito dizendo, vai lá e constrói a arca. O outro vai lá e faz os 10 mandamentos. E como foi constituída a Bíblia, por que esses têm uma consideração e os outros não? Pela codificação, porque disseram que era Deus, mas era um espírito, não existia, entendeu? Então eu queria que você falasse alguma coisa. E o outro era sobre a ideia das arenas ainda, que ainda existem. Nós temos agora uma arena famosa chamada UFC, e rede mundial, tá? Então, aqueles que se comprazem na luta em si, que eu já vi os lutadores falando que eles ficam eufóricos, eles ficam loucos com aquilo, que aquilo é a vida deles, de bater no outro. E é grotesco, é animal aquilo ali. E das pessoas que se comprazem em assistir também, que elas pagam milhões, pagam muito dinheiro para que aquilo aconteça. Então eu queria saber se dentro dessa métrica não é um retardo de evolução, porque só se trocou a arena, em vez de ser leões com gladiadores, ela passou a ser mais sofisticada. Só tiraram os leões, né? Ficou só sofisticado. Então, tanto um atraso dos lutadores em si, que talvez seja um restício de gladiadores do passado, né? Talvez seja isso, não sei, queria que você me falasse, e das pessoas que se comprazem em assistir também. Tá? Bom, a primeira pergunta, eu vou responder com uma pergunta. Qual foi o primeiro livro psicografado? Os 10 Mandamentos. Não é? Então, se você for analisar a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, está cheio de fenômenos mediúnicos. Cheio. Tem um livro intitulado E a Bíblia Tinha Razão. Me perdoe, eu esqueci o nome do autor. Mas se você ler do princípio ao fim, você vê, ele é maravilhoso. Ele fala de fenômenos mediúnicos do início ao fim. Só que houve para a igreja, naquela época da Inquisição, exatamente, era uma guerra de poder, né? A igreja estava ligada ao poder, ela não queria perder o poder. Então tudo aquilo que fosse contra as novidades que viessem contra o que ela estava fazendo, era heresia. Entendeu? Então, o que muitos deles viam? Para que não houvesse guerra, para que houvesse mais distribuição, para que houvesse mais fraternidade entre a humanidade. E era uma época no qual não existia nada daquilo. Onde os reis queriam ser mais ricos, onde a igreja estava ligada ao rei. Então, muito era feito ali, de conchavo entre a igreja e o reinado. E aquilo que fosse contra os interesses da igreja e do rei, era condenado. Ou a forca ou a fogueira. Né? E hoje em dia a gente ainda vê algumas coisas assim, umas barbaridades dessa, entendeu? Mas não como antigamente. A gente via que na realidade o evangelho de Jesus estava se deixando de lado.
Francisco de Assis mesmo, na época dele, se você lê a vida de Francisco de Assis, você vê quanta coisa ele lutou contra. Algumas coisas que a igreja fazia e que lá no fundo do coração dele, ele como cristão realmente, como mensageiro do Cristo, sabia que estava errado e estava lutando contra aquilo. E ele foi praticamente quase que banido, né? Muitos não aceitaram Francisco de Assis. E outros aí, que a gente tem como exemplo, né? Então era um jogo de interesse da época. O que vai ferir os nossos interesses, a gente vai condenar, a gente não vai aceitar. Respondi a primeira? Ok. Vamos à segunda. Você respondeu a segunda. São espíritos lutadores, gladiadores, e que estão tendo a oportunidade de reencarnar na Terra, talvez pela última vez. Como nós estamos no planeta de transição, e só permanecerão aqui aqueles espíritos que tiverem condição de permanecer, os espíritos onde não haja a violência, a maldade impregnada ainda no seu perispírito, é que permanecerão. E aqueles que se comprazem em ver, o que eu acho um absurdo, mas existem aqueles que gostam de ver aquilo, são espíritos também que vieram para aprender alguma coisa com os missionários que Jesus deixou aqui na Terra e não estão aprendendo, estão perdendo a oportunidade. Esses dias atrás eu vi uma entrevista, eu não me lembro o nome do ator, mas era um ator de cinema que acabou deixando a carreira de cinema para a carreira de lutador. Ele ficou totalmente deformado. Ele era Nick Rock, se não me engano. É isso? É, exato. Ele está totalmente deformado. Ele era um cara bonito, ele está totalmente deformado. Quer dizer, em nome de uma barbárie, de uma luta. Você entendeu? Quantos acidentes fatais a gente não tem notícia dessas lutas? Por quê? Para se obter um cinturão de ouro? Não é? Então, ou seja, tá... É um Não é um retrocesso. Não é um retrocesso. Não é um retrocesso. É uma oportunidade que o espírito está tendo de dar um passo à frente, mas ele está preferindo ficar marcando passo. Ele não quer. Você entendeu? Ele quer cultuar o seu corpo, ele quer botar fora aquela ânsia de lutar. Ele não pode ir a uma guerra, ele quer destruir o companheiro como se ele estivesse lutando numa guerra. Ele quer sair o vencedor. Sendo que ele está esquecendo de cultuar o espírito, ele está cultuando uma coisa, sabe, negativa que ele tem ainda na alma. Digamos assim, é uma imperfeição do espírito. Assim como nós temos as nossas. É uma imperfeição também. A idolatria pelo corpo, pela luta. Ele esquece praticamente. Vai falar de Cristo para um lutador? Nem pensar. Olha, eu vou dizer assim, Jesus falou o seguinte, olha, tem muitos falsos profetas. Tem muitos lobos na pele de ovelha. Então, porque não é porque você está numa igreja onde deveria ser exemplificado o Evangelho do Cristo, a não violência, a caridade, a reforma íntima de cada um, que você está numa igreja. Então, você precisa ter muito cuidado aonde você vai. Está falando de caridade? Está pregando o Evangelho do Cristo? Eu fico. Está se cobrando alguma coisa? Eu saio. Está fazendo alguma coisa contra o Evangelho do Cristo? Estou fora. Então, é aquilo que nós falamos. Pense o caminho reto. Tem vários caminhos que você pode tomar.
para encurtar muitas vezes. Mas tem aqueles irmãozinhos que estão ali, um te alertando e o outro te cutucando a fazer as coisas erradas. Você tem um livre-arbítrio. Né? Vai chegar uma hora em que esses irmãos que estão, né, incentivando, a ficha vai cair. Ou nessa encarnação, ou numa outra encarnação, num outro planeta igual ao da Terra, ou pior do que a Terra. A ficha vai cair. Porque os tempos de ignorância já passaram. Certo? O Evangelho está aí. Então a gente vai ser responsável por isso também. Gente, se alguém mais quiser conversar com o João, 2 minutinhos depois ele fica. Não até meia-noite. Mas o nosso tempo já encerrou por agora, tá bom? Muito obrigada, João. Eu que agradeço mais uma vez a presença, a oportunidade de estar aqui. E desculpa, Sandra, tá? Pelo tema que foi assim, não era aquilo que estava previsto, mas a gente procurou fazer uma síntese. E dizer que a próxima vez que eu vier aqui, eu vou justamente falar sobre um amor diferente em nossas escolhas. Onde esse problema existe em todas as famílias, em todas as religiões, em todas as profissões, seja na igreja, no quartel, na sociedade como um todo. Mas que o amparo e a proteção divina está sobre aquele que realmente ama verdadeiramente. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E vamos então, neste momento, realmente manter aquilo que nos propusemos no começo, de levar todo esse conhecimento, toda esta energia conosco. E vamos então, mais uma vez, tranquilos, sinteticamente deixar que do nosso coração saia o que temos de melhor e que possamos atingir a todos os corações, os sofredores, os que estão desencarnando, os que estão retornando, os que se encontram em hospitais, os que sofrem em seus próprios lares, e vamos vibrar renovação para todos eles. Vamos vibrar renovação para nós. Vamos vibrar renovação para os dirigentes, para os que nos são caros e para os que não nos trazem tanta alegria, pelo contrário, são nossos professores apontando os nossos defeitos. Vamos vibrar por esta casa, pelos nossos lares que nos aguardam, estejam eles com familiares nossos dentro ou não, para que possamos lá, pela nossa renovação do dia cansativo, estarmos prontos para uma noite de sono renovador. E desta forma, então, Senhor, te pedimos, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos. E dai-nos a permissão para dar por encerrado mais esta parte do trabalho da noite de hoje e que possamos iniciar o nosso trabalho de passes bastante tranquilos. Que assim seja, graças a Deus.